Olá, tudo bem? Aqui é o Nilo Guimarães do Conaend. Hoje eu continuarei a série de vídeos a respeito de como simular a dinâmica de sistema. Para isso nós usamos o Insight Maker. Para acessar o Insight Maker basta você clicar aqui no navegador, insightmaker.com. É uma ferramenta gratuita que está no navegador e ali você tem acesso ao ambiente. Se você criar uma conta, você vai ter os seus exemplos aqui na tela. Essa sequência de informações surgiu quando eu estava mostrando como prever a eficiência fabril. Então, uma fábrica lá tem suas máquinas, seus postos de trabalho, e isso aí tem uma dinâmica própria, né? Então, a ideia seria então simular esse funcionamento da fábrica, e para isso nós nos concentramos nos 3 itens que compõem o Índice Geral de Eficiência Fabril, que é o OEE, que são a disponibilidade, desempenho e qualidade. Tá? Inclusive eu criei um artigo aqui no site Conaend, onde vocês poderão ver em detalhes aí como é que foi construído o modelo, ensino passo a passo aí como é que você constrói e utiliza essa ferramenta para simulação. Inclusive é possível simular dentro do artigo aqui, dentro do próprio site, e obter os resultados do OEE geral, qualidade, o desempenho, a disponibilidade e o desempenho. Desempenho aqui e a disponibilidade aqui. Ok? Só que é muito pequeno aqui. Inclusive eu gravei um vídeo. Para quem quiser aí. Aí eu vou comentando aí como funciona. Perfeito? Ok. Essa foi a ideia inicial. Mas aí eu resolvi expandir para mostrar para vocês outros sistemas, porque o Insight Maker ele aproveita a inteligência coletiva, o que as pessoas sabem ao redor do mundo. E as pessoas colaboram aqui com seus modelos e servem de inspiração. Por isso o nome Insight Maker faz as outras pessoas pensarem, vislumbrarem, perceberem outros modelos interessantes aí para uso. Eu pesquisei todos aqui da biblioteca do Insight Maker, são milhares, e achei muitos interessantes. Aí resolvi separar alguns que creio são mais úteis para vocês. Então, tem um exemplo aqui, que eu clonei uma cópia para mim, que é esse exemplo aqui, da Universidade del Cauca. É na Colômbia isso. Então, o professor Miguel criou esse pequeno modelo aqui. Aqui vocês veem os elementos que constroem esse modelo. Por exemplo, tem um texto aqui, né? Esse texto aqui. Exemplo 1, encher um recipiente com água é um ciclo de realimentação negativo. E aí como é que ele fez o fluxo aqui? Ele criou uma variável, que é a taxa de abertura aqui, que ele botou em 0,1, o nível desejado de água, que ele colocou em 100, a discrepância aqui, daí dá para ver a discrepância é o nível desejado da água menos o nível atual. Então, se ainda está faltando água para chegar no nível, eu tenho uma discrepância que deve ser compensada ali, colocando mais água no reservatório. E onde é que está o reservatório? Justamente aqui, ó. O acumulador, é o estoque que ele chama, né? Então está aqui o nome, ó, estoque. O que é esse estoque? Ele é o nível atual de água, a quantidade de água que enche aí esse recipiente, esse vaso. Tá, em centímetros cúbicos, que é a unidade de volume. Aqui, além do estoque, eu tenho o fluxo de água. E o fluxo, aqui que eu achei interessante mostrar esse exemplo para vocês, porque como o Insight Maker foi feito em JavaScript, uma linguagem muito útil para a criação de sites, programação na internet, aqui o código do JavaScript ele é aceito dentro do ambiente do Insight Maker. Então veja aqui, está um código, ó, com comentários, que é essa parte que está em verde, com atribuição para a variável fluxo atual, recebendo o quê? Recebendo discrepância, é o que falta, vezes a taxa de abertura da chave. Então, se a discrepância está grande, a chave vai ficar mais aberta, para dar um fluxo atual maior. Né? Se ela está pequena, daí o fluxo atual vai ser menor. E é uma discrepância, é uma percentual em relação à taxa de abertura da torneira, ali da válvula. Ok, então tem testes condicionais aqui, bem interessante a aplicação avançada do Insight Maker. Tá.
Então, esse exemplo veio da Colômbia, mas é interessante isso. O Insight Maker permite que a inteligência coletiva nos ajude. Existe um economista e filósofo, Friedrich Hayek, que fala que é impossível uma pessoa dominar todo o conhecimento. O conhecimento está espalhado pela sociedade, né? E quando esses agentes, essas pessoas agem em conjunto, aí nós temos um maior benefício para a totalidade. Eu acredito nisso. Então, uma vez colocado aqui as três variáveis, um fluxo e um estoque, nós podemos rodar aqui, simular então este modelo. E aí vocês vão ver aqui, ó, que existe um nível desejado, que é 100. Existe um nível atual de água, que vai numa crescente aqui, né, formando essa curva. Existe uma discrepância, porque quanto mais próximo do alvo, do objetivo, menor é a discrepância, né? Existe aqui um fluxo de água, que vai diminuindo também, conforme a discrepância vai diminuindo. Ele é diretamente proporcional à discrepância. E aqui a taxa de abertura, que é sempre 10%, né? 0,1. Ok? Então, este é um exemplo interessante, prático, que mostra uma situação real de aplicação aí do Insight Maker. Ok? Agora eu mostrarei um outro exemplo que eu encontrei aqui no Insight Maker, que mostra como eles não deram muitas explicações, mas pelo nome aqui, temperatura do café. Então, como é que o café, então, ele perde calor, né? Então, neste exemplo aqui, mostra como o café perde calor. Imagino que seja uma taça de café, um copo de café, perdendo calor para o ambiente. Então, foi criado algumas variáveis, coeficiente térmico aqui de 20%, 0,2, temperatura ambiente, por exemplo, de 10 graus Celsius, então está frio. A temperatura do café está super quente aqui, 60 graus, aqui, ó, parece 60 graus. E onde é que está o ciclo de realimentação negativo, ou laço, né? Está aqui, ó. Essa temperatura de 60 graus, ela vai diminuindo porque a temperatura ambiente está em 10, né? Então vai haver uma perda, veja no sentido da seta aqui, da esquerda para a direita, saindo, né, do acumulador, do estoque, temperatura variável. Então está perdendo energia, calor. E aqui, ó, e aqui aparece a equação, coeficiente térmico vezes o delta. O delta nada mais é que a diferença, né, entre a temperatura variável e a temperatura ambiente. Então, com delta maior, perde calor mais rápido, com delta menor, perde calor menos rápido. No início aqui, é um delta muito grande, aí vai perder muito calor. Conforme ele vai diminuindo aqui, o delta vai diminuindo aqui, a perda de calor para o ambiente também vai diminuindo. Então é um ciclo negativo aqui. Quanto maior o delta, eu perco mais calor. Quanto menor o delta, eu perco menos calor. Então o ciclo é no sentido de diminuir o delta, né, conforme vai tendo a perda de calor. Ok? Então é um exemplo semelhante em termos assim da lógica de ter uma discrepância, um delta, do exemplo anterior. Ok? Só que ali, no fluxo, eu acumulava água no reservatório. E aqui, como é uma situação de perda de calor, eu estou retirando energia, calor do copo de café. Mas guarda uma semelhança aí. Um exemplo de laço de alimentação negativo. Ok? Agora eu vou mostrar um próximo exemplo com um delay. Então, na minha biblioteca, eu encontrei dois exemplos a respeito do ciclo de equilíbrio, né, para definir a temperatura de um chuveiro. Então vamos buscar o primeiro aqui. Por que esse delay? Porque entre o tempo que a pessoa aciona ali para aumentar ou diminuir a temperatura e que ela tem a percepção da temperatura aumentada ou diminuída, tem alguns segundos de variação. Então esse é o delay, né? Não é instantâneo, não é como um evento elétrico que ocorre à velocidade da luz, né? Ali nós temos um fenômeno de dinâmica de fluidos, né? Demora alguns segundos
entre você acionar a água aquecendo a tubulação e chegar até o corpo da pessoa. Então esse delay é um delay entre a ação e o resultado. Ok? Então você pode ver aqui como é que foi estruturado aqui o modelo. É bem interessante. Aqui está o tempo de delay, ele fala o que é, né? O tempo de delay, então, é esse intervalo, né, entre a sensação de temperatura alterada e o movimento em que a pessoa alterou ali o regulador de temperatura. Aqui foi exagerado, 10 segundos, geralmente é menos que isso, mas só para a gente fazer esse exemplo aqui. E aí, o delay de temperatura, ele busca, segundo uma equação que pega a temperatura atual, mas há 10 segundos atrás. Então ele pega uma temperatura que já não é mais a real, já mudou, já transcorreu 10 segundos. Aqui aparece a temperatura desejada, o gap entre a temperatura desejada e a temperatura com atraso, que é o que ele mede, né? Aqui vai influenciar no fluxo de calor, que é o gap. Aqui, essa responsividade aqui é a intensidade que a pessoa altera ali, o vigor que a pessoa altera ali, a abertura ou não da válvula de calor. E aqui a temperatura atual que ele colocou em 10 graus. Então se a temperatura atual é 10 e a desejada é 25, existe um gap aí, né? No caso seria 25 menos 10 de 15 graus a menos. Então a temperatura tem que subir para que a gente tenha um conforto térmico aqui no banho. Tá? Aqui existem os sliders, né? Caso a pessoa queira, poderia mudar aqui a temperatura desejada, o tempo de atraso aqui, né? Ele colocou em 10. A responsividade, né? Então aqui vamos deixar em 1. E esse é o exemplo. Então vamos simular aqui para ver como é que fica. Então fica assim, ó. Temperatura atual, ela vai oscilando em torno da temperatura desejada. Então ela vai convergindo, mas leva um tempo, alguns segundos aqui. Aqui, ó, como é que a água, ela está menos quente que a desejada, depois ela está mais quente que a desejada. O fluxo de água quente aqui, ele vai se ajustando. É o que acontece aqui, ó. A temperatura chegou a 40 graus, muito quente, aí diminui aqui, vai chegando nos 25, mas acaba indo para 18 graus aqui, aí vai ajustando até chegar na temperatura desejada. Então esse aqui é um exemplo de delay. Como a gente viu no vídeo passado, se eu aumentasse o delay para 20, por exemplo, e simulasse de novo, obviamente que teríamos uma demora maior para ajustar aqui o valor, né, que nós queremos. Então, aqui chegou a 64 graus, depois aqui 62, e aqui 61, e assim vai, né? Então demoraria bastante tempo, mas ele está convergindo lentamente, mas está convergindo aqui. Então se eu colocar 15 aqui, 14,5, 15. Então seria já um valor intermediário entre 10 e 20. Aqui a gente consegue ver a conversão acontecendo um pouquinho mais rápido. Mas o ponto é, os delays, os atrasos, as demoras entre a informação real e a percepção que a gente tem dela, e entre a ação e a percepção que nós temos dela, é muito ruim para o processo. Isso para qualquer processo, né? Seja administrativo, na fábrica. Aqui deu o exemplo de aquecer um chuveiro elétrico, ou a gás, mas poderia ser um processo qualquer. Então os atrasos na informação, eles são negativos. Por isso a indústria 4.0, ela tem um dos princípios fundamentais dela é que as informações elas estejam em tempo real disponíveis para as pessoas. Porque você pode corrigir o problema, mitigar o problema, diminuir os gastos, quando você tem a informação rapidamente em mãos. E é isso que a indústria 4.0 ela prega. Tá? E temos um outro exemplo que eu vou mostrar agora. Então, para o próximo exemplo, eu retorno aqui.
É um exemplo também de um chuveiro, onde existe uma canalização com fluxo de água gelado e uma canalização com fluxo de água quente. Mas aqui ele organizou melhor, né? É um exemplo baseado num artigo, né, num paper de 1994. Então já tem bastante tempo. Mas ele dividiu aqui em 3 blocos. Um bloco de tomada de decisão, um bloco da ação, propriamente dito. Entre a decisão e a ação tem um intervalo, né? E tomada a ação, o que acontece na canalização, né? Na tubulação aqui. Determinada ação vai causar um efeito na tubulação. Então, eu não vou entrar em detalhes de cada um deles, eu também não estudei em detalhes aqui esse modelo, mas são coisas que a gente já espera encontrar. Por exemplo, pipeline delay, que ele colocou em 4 aqui, é 4 segundos, tá? Se não aparece a unidade, aqui na explicação ele fala aqui, ó, 4 segundos. É o tempo, então, entre a ação, né, de aumentar o fluxo de água quente e a percepção de que ela chegou, porque essa água quente ela demora 4 segundos na canalização entre a origem e o destino, que seria o corpo da pessoa ali. É um atraso que causa, obviamente, um efeito aí no sistema. Ok? Então vamos simular aqui para ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Temperatura, né, na saída do chuveiro e a temperatura desejada. Então ela vai oscilando também devido ao delay, né? Então aí nós temos esse efeito aí cíclico, mas ele vai chegando próximo ao valor desejado. Tá? Então aqui vejam que ele converge, mas ele demora um tempo. A temperatura desejada foi 25 graus Celsius. Vamos supor que eu colocasse 27. Então teria uma nova simulação ali, né, com a temperatura desejada em 27 graus. Aqui a temperatura desejada está em 27 graus. Então eu posso regular essas informações, né, para obter um gráfico diferente. Ok? Mas aqui eu queria mostrar então esses dois exemplos, um mais simples, porque você pode simular aqui no Insight Maker exemplos muito simples, insights que você queira rápido a respeito de um processo, ou algo mais complexo, mais elaborado. Você que escolhe o nível que você vai querer de complexidade no modelo. Agora eu mostrarei um exemplo mais complexo. Vamos voltar aqui. Que os engenheiros mecânicos gostarão muito. Que é esse exemplo aqui, ó, do modelamento matemático representando o golpe de Ariete. O efeito, né, de variação de pressão devido à variação de vazão, fechamento de uma válvula, por exemplo, interrupção de fluxo brusco, uma canalização causa essa variação de pressão que é o golpe de Ariete, né? Então, olha só como foi modelado aqui. Aqui eu coloquei as referências no Wikipedia, caso vocês queiram pesquisar. E o que eu achei interessante aqui é que ele separou em blocos. Isso é possível aqui no Insight Maker. Por exemplo, aqui tem um bloco que é o cálculo da eficiência energética. Então aqui esse bloco pode ser aberto ou fechado, né, conforme eu quiser. Tem um outro bloco, o cálculo dos parâmetros de pressão, vazão e temperatura do ar no recipiente da bomba, né. Então aqui, ó, também posso abrir e fechar. Cálculo dos parâmetros do fluxo de água na mangueira. Também posso fazer. Estado de operação das válvulas. Então, o Insight Maker permite que nós organizemos os blocos de acordo com a interação, né, que a gente tem aí dos elementos. Então isso aí é bem fácil de construir. E aí esse aqui é um exemplo complexo, né? Eu não analisei ele em detalhes, mas vocês podem fazer isso. E aqui aparece os resultados, que é o que nos interessa ver, né? Que resultados a gente obtém desse estudo complexo. Então aqui, ó. Então aparece a média aqui de perda, volume de ar e água, o fluxo útil,
Eficiência no uso da água. Vamos passar para o lado aqui. Eficiência energética, interessa muito. Ó, aqui chegando quase aos 90%. Altura alcançada. E aqui tem vários estudos, várias análises aí que o pesquisador fez. Então achei bem interessante, uma aplicação da engenharia mecânica, pessoal envolvido principalmente com a área mole da engenharia mecânica, área de fluidos, que mostra um pouco aí das capacidades do Insight Maker numa situação tão complexa quanto essa, né? Então aqui ele calcula muitos parâmetros, muitas variáveis aí para ter esse resultado gráfico. Ok? Então esse exemplo é só para mostrar para você aqui. O Insight Maker é uma ferramenta que serve para academia, para universidade, para estudo, mas ele serve para aplicação prática de modelos simples, intermediários ou mesmo muito complexos. Você pode passar sistemas que têm equações diferenciais ordinárias aqui para o conceito de fluxo e estoques. É possível fazer isso sempre com o Insight Maker. Eu teria ainda mais alguns exemplos dos diversos que eu encontrei interessantes, mas esse vídeo já está ficando um pouco longo, então eu vou parar por aqui. Mas peço que você continue acompanhando o nosso site, conaeng.com.br, nosso canal no YouTube, Conaeng, e veja mais exemplos aí e comece a criar os seus modelos, tá? Se precisar de alguma ajuda, pode entrar em contato conosco. Eu posso dar uma dica ou outra aí a respeito dessa excelente ferramenta gratuita que roda na web. Tá ok? É isso por agora, espero que você tenha gostado e que tenha um ótimo dia. Obrigado e até mais.